Beleza, vamos lá então. Bom, Rodrigo, tu veio aqui, selecionou o item que você quer e automaticamente ele já vai aparecer. Qual é a descrição do item? Qual é o cliente desse item? Existe uma fórmula que é bastante utilizada. Quando a gente aprende a utilizar ela, a gente faz muitas coisas com esta fórmula, que é a fórmula PROC-V, procura na vertical. Tá? Eu vou repetir um conceito bastante importante do Excel. Você precisa, primeiro de tudo, saber o que você quer. Depois que você sabe o que você quer, você tem que saber que ferramenta o Excel disponibiliza para que você atinja o teu resultado. Às vezes existem 10 formas ou mais de você fazer a mesma coisa. Então, talvez você que está assistindo a aula e conheça um pouco mais de Excel, vai me dizer, pô, Rodrigo, existem outras formas de fazer isso. Realmente existem. Só que eu não posso abordar todas aqui, né? Eu vou abordar a mais utilizada e a mais fácil de compreender. Ok? Então vamos lá. Vamos usar o bendito PROC-V aqui. Eu vou selecionar um outro item, ok? E eu quero que aqui ao lado ele apareça qual a descrição e quem é o cliente desse item. Para que eu não precise vir aqui toda vez e cadastrar. Então eu vou fazer igual PROC-V, PROC, né? Seleciona em cima do V, eu estou movimentando com o cursor aqui, eu não estou usando o mouse e nem o touchpad aqui. Então eu deixo em cima do PROC-V e dou um Tab. Quando eu clico no Tab, ou se eu clicasse com o mouse ali, ele já me habilita a fórmula do PROC-V. E aí ele começa a me pedir as informações necessárias para que ele me dê o resultado que eu quero. Então a primeira coisa que ele pergunta, Rodrigo, qual é que é o teu valor de referência? O que que tu quer procurar? Qual que é a referência que tu tem para que eu traga para cá a descrição do item? A referência que eu tenho é o código do item. E aí eu separo por ponto e vírgula como ele está pedindo. Percebam que a fórmula está conversando com você. E aí quando eu definir o valor procurado, eu dou um ponto e vírgula. Tá aqui, ele já passa para a próxima fase. Tá, Rodrigo, da onde que tu quer que eu tire essa informação? Então eu criei um banco de dados, onde eu tenho todos os itens e a descrição dos itens. Então tá aqui. Item e descrição. Nós estamos dizendo, ó, qual é a matriz tabela que tu quer que eu utilize para fazer essa verificação? Eu disse para ele qual que era a matriz tabela. Então, eu dou um ponto e vírgula para separar de novo. O que ele se refere a número índice de coluna? Rodrigo, beleza, tu quer que eu encontre o part number. Qual é a informação que tu quer que eu jogue lá para aquela célula lá, que a gente está colocando a fórmula? Ah, eu quero que tu jogue a descrição. Então tá, qual que é o número da coluna que está essa descrição? Você vai dizer, é 1, B é 2, C é 3, né? Então eu colocaria um 3 aqui. Não, tá errado. O 1 sempre começa a partir do item de referência. Então, se o item de referência está no B, começa aqui. 1, 2. Então eu venho aqui e digito 1, 2. Muito importante que vocês observem. No PROC-V, o item sempre tem que estar, o item que eu quero plotar para lá, o item que eu quero jogar para lá, ele sempre tem que estar à direita da referência. Então, por exemplo, se eu tivesse a descrição aqui à esquerda da referência, que é o item, ele não funciona. Tem de sempre estar à direita. Nós vamos fazer a mesma coisa depois para cliente. E eu vou usar como base, vocês vão ver, também o código do item. E aí, ao invés de eu colocar um 2 aqui, onde a gente colocou agora, nós vamos colocar 1, 2 e 3. Aqui. Então, perceba que essa tabela aqui está correlacionada. Tá? Esse item é dessa descrição que é desse cliente. Dando continuidade, então, eu defini então que eu quero plotar para lá, eu quero jogar para lá a informação da segunda coluna. Ponto e vírgula novamente. Aqui ele vai me perguntar o seguinte, Rodrigo, tu quer uma correspondência aproximada ou tu quer uma correspondência exata? Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse aqui ao invés de número, eu tivesse um cargo ou o nome de uma pessoa,
Rodrigo, aqui, cargo comprador. E eu quisesse plotar para lá o cargo do Rodrigo e eu tivesse um Rodrigo com e eu tivesse lá na célula, na forma de referência, um Rodrigo com R minúsculo, se eu deixar no verdadeiro ele vai pegar porque ele é muito aproximado. Tá? Agora, se eu selecionar aqui o falso, ele só vai pegar o Rodrigo com R maiúsculo no início. Então, o que eu aconselho a vocês? Sempre utilize o falso, porque não vai ter perigo de errar. Você quer a correspondência exata. Se o cara colocar um acento a mais, um ponto a mais, um espaço a mais, ele não vai buscar a informação. E é isso que a gente quer, segurança na nossa planilha. Né? Então, eu selecionei aqui, dei um Enter. Está aqui. Descrição de item. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e selecionar qualquer outro item, ó, ele vai puxar a descrição. Cubo de roda, 1, 2, 3 é o cubo de roda. Se eu pegar aqui, por exemplo, 1, 2, 5 é o cilindro. Vamos selecionar aqui 1, 2, 5, cilindro. Então percebam que as coisas elas são relacionadas. Porque, por exemplo, se eu não tivesse uma validação de dados aqui para que a pessoa sempre colocasse a mesma informação, a pessoa poderia digitar qualquer coisa e aqui não ia dar informação de descrição, por exemplo. Aí teria um retrabalho de corrigir. Então, não, quando tem uma validação de dados, vai puxar o PROC-V exato, vai puxar a informação exata que você quer. E aqui do lado, nós vamos fazer a mesma coisa para cliente. Então, só que agora lembre que em vez de pegar a segunda coluna, eu vou pegar a terceira. Vou fazer de novo a título de didática, tá? Igual PROC-V tab. Eu quero de novo buscar o item. Eu quero que o item seja a minha referência. Ponto e vírgula, vou lá no banco de dados, seleciono toda a minha matriz de novo, todo o meu banco de dados de novo. Agora percebam que eu selecionei o cliente junto, antes eu não selecionei, né? Selecionei o cliente junto. Essa informação aqui ela é irrelevante agora, tá? Pode selecionar que não vai dar problema nenhum. Selecionei todo, dei um ponto e vírgula, ele chamou para a próxima informação. Então tá aqui, 1, 2, 3, eu quero plotar o código do cliente para lá. 3, ponto e vírgula, falso, porque eu quero a correspondência exata. Se o cara errar qualquer coisinha lá, eu não quero que ele plote a informação na minha célula. Eu dou um Enter. Tá aqui. O nome do cliente que representa essa peça aqui. Bom, agora é fácil, né, da gente trabalhar. Seleciona os dois aqui e arrasta para baixo. Opa, deu problema, né? Deu problema. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou deletar, na verdade não vou deletar, eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z eu volto à etapa anterior. Também é um atalho bem legal, bem importante da gente utilizar, porque eu estou voltando à etapa anterior. Tem uma coisa bem importante que a gente não fez no PROC-V, que é o quê? Que é bloquear a minha base de dados. Bloquear a matriz que eu quero buscar informação. Ah, mas o que é bloquear? Bom, percebam que aqui, ó, se você for fazer a leitura, lembrem que a primeira coisa é qual é a referência. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui em cima da carcaça de freio e vai dar um F2. Então tá aqui, abriu a minha fórmula. Como que a gente lê essa fórmula aqui? Bom, primeiro o comando, PROC-V, né, a própria fórmula. O item de referência, que está aqui, ele já está te mostrando. E aí ele está me dizendo que ele vai lá no banco de dados, que é essa aba, e ele está buscando informações de B3 a C7. Vamos conferir? Banco de dados de B3 a C7. Está aqui então, B3 a C7. Ele está buscando toda essa informação. O que vai acontecer se eu simplesmente vir aqui
Ó, copiar aqui e jogar para baixo. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele começou a considerar, aí ele joga sempre uma para baixo, tanto do B quanto do D. Então perceba que agora, ao invés de D3, B3 e D7, ele está considerando B4 e D8. Vamos ver o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer isso aqui, ó. B4, ele jogou também uma coluna, uma linha para baixo. Ele fez justamente isso aqui, ó. Então, a partir dali, se eu tivesse um item 123, ele não puxaria informação nenhuma, porque ele passa a considerar as informações que estão aqui. Como que a gente faz para evitar esse problema? Nós simplesmente viemos aqui, tá? E a gente dá um F4. Então perceba que eu criei o cifrão aqui, né? Então ele bloqueou a coluna e a linha. E eu faço a mesma coisa. Desculpa, não é aqui, é aqui, ó, que é a minha primeira base de dados, né? Aqui, ó. Eu venho aqui, tá? Clico aqui, F4, venho aqui na frente do D e dou um F4 de novo. E dou um Enter. Bom, agora sim. Se eu arrastar para baixo, ó, ele continua, ele só muda a linha, ó, só está mudando a linha, mas ele continua com toda a minha base de dados da tabela aqui, de B3 aqui a C7 intacta. Ele continua considerando a D nesse caso, que é o cliente aqui, né? A gente está pegando o cliente. Então percebam que a coisa é bem amarrada, tá? Aqui da mesma forma, eu tenho que vir aqui, eu posso dar um F2, abrir por aqui, ou eu posso vir aqui na barra de edição da fórmula e dar um F4 e F4. Pronto, eu travei. Agora sim. Eu arrasto tudo para cá. Ok. Aqui percebam que a minha matriz também já está travada. Então eu dou um Enter e arrasto toda ela para baixo. Tá. O que é esse erro ND aqui? Esse erro ND aqui é porque ele não está encontrando uma referência para poder buscar informação, né? Que no nosso caso aqui a referência seria o código do item, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, colocar 1, 2, 4, tá aqui, já vai buscar informação. Se eu colocar aqui 1, 2, 7, ele já vai buscar toda a informação certinho. Ah, Rodrigo, mas eu lá na minha empresa eu resolvi usar a planilha como tu tá me dizendo, e aí eu já cadastrei aqui 100 linhas, e poxa, que coisa mais feia que fica isso aqui, né? Com esse ND aqui. Não tem como consertar isso mesmo a célula estando vazia? Tem. Diversas formas, mas eu vou ensinar a mais fácil para vocês. Nós vamos trabalhar com a fórmula C-erro. O que eu vou dizer para essa minha célula aqui? Se eu encontrar um erro, eu quero que ela fique vazia. Tá? É isso que nós vamos fazer. Então, depois que nós parametrizamos a célula, depois que nós definimos qual que é a fórmula que nós vamos usar, nós vamos fazer o seguinte, ó. E vamos fazer aqui em cima, percebam que já tem. Ó. Vamos fazer desde a terceira aqui, então, porque a gente já arrasta para baixo e fica tudo certinho. Tá? Eu vou deletar essa informação, percebam que ela fica toda mostrando um erro aqui. Né? Então, o que eu vou fazer? Ó, olha aqui em cima. Eu tenho a fórmula já cadastrada aqui. Tá? Eu posso vir aqui dar um F2 ó, e abrir a fórmula. E vou escrever assim, ó. C, ó, ela já está me dando as opções de fórmulas para C. Ó, já está aqui embaixo, C erro. Eu posso digitar ou eu posso vir aqui selecionar e dar um Tab. O que ela está me dizendo aqui? Bom, eu tenho essa informação, eu tenho aquela fórmula que a gente fez antes, porém, se identificar algum erro, eu venho aqui no final da fórmula, eu quero que ela fique vazia. Como que a gente diz para uma célula
que tem informações que a gente quer que ela fique vazia. A gente coloca duas aspas. Ó. Isso significa vazio. E dou um Enter. Aqui eu deveria ter colocado mais aqui ela mostra, eu deveria ter colocado mais um parênteses aqui, fechar, mas aqui eu só dou um Enter, ela já autocorrige para mim. Ó. Viram que ficou branco? Então tá aqui. Agora, se eu colocar a informação, justo e feito. Então, além de ficar uma planilha mais apresentável, ela não perde a segurança da informação, que é o nosso foco aqui. Vou fazer a mesma coisa para efeito didático na parte do cliente. Dei um F2 aqui, abri minha fórmula, vou até o início dela aqui, ó, logo depois do igual, escrevo CE, já vai estar aqui o C erro, contábil. Vou lá no final dela, clico um ponto e vírgula e duas aspas. Enter. Ó, esqueci de novo de fechar, mas não tem problema. Fechar com parênteses, mas ela já fecha para mim. Ó. Quando a forma está toda certinha, falta só esses detalhes, ela automaticamente ajusta para você. Certo? Então, é muito simples, é muito fácil de fazer e é ótima de usar. Fica muito bom o trabalho, muito profissional o trabalho. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou selecionar esses dois caras aqui e vou arrastar tudo para baixo. Tá? Ó. Pronto. Está resolvido o meu problema. Muita atenção para aquela parte de travar a matriz que eu ensinei para vocês ali no PROC-V, tá? Muita atenção porque isso acaba com uma planilha se a gente não fizer. A gente acaba tendo um problema grave se não resolver isso. Se vocês ficaram com dúvida, comentem aqui embaixo nos vídeos, nos comentários do vídeo aí, que eu faço, eu acho uma forma de explicar melhor para vocês isso. Tá? A gente falou aqui em duas coisas muito legais, que é o C erro e o PROC-V. Que vocês vão utilizar assim, ó, 80% do que vocês forem fazer, quando vocês tiverem que levantar dados, vocês vão usar PROC-V e C erro. Bem certos disso. Ok?